Ok, pessoal, então vamos lá, mais um tópico aqui bem rápido aí do Microsoft Excel, porque o Microsoft Excel, ele, digamos assim, como você trabalha com cálculos, então as pessoas tendem a ter mais dificuldade com o Microsoft Excel. O que é importante entender, toda vez que você trabalha no Microsoft Excel, é que você vai trabalhar criando dados, inserindo em tabelas. E para fazer os cálculos, você vai utilizar fórmulas ou funções. No Excel, as funções básicas são a função soma. A função soma você utiliza para somar conteúdos de uma lista de células. Quando você tiver uma planilha e, porventura, você tiver total, dependendo dos dados, de como estão os dados, se forem vários dados, né? Possivelmente você vai usar a função soma. Tá? Você não pode confundir o momento em que você tem que multiplicar um número pelo outro quando é uma fórmula. Tá? Mas, grosso modo, você vai utilizar a função soma. A função média, ela vai retornar, o Excel vai retornar a média aritmética de uma lista de células. Ou seja, ele vai somar a lista de células e vai dividir pela quantidade de células que tem. Se forem quatro, né? Como por exemplo, como o exemplo que a gente vai ver, ele vai somar e dividir por quatro. A função máximo. A função máximo vai fazer com que o Excel retorne o valor mais alto de uma lista de células. Agora, repara que nem sempre, quando você estiver desenvolvendo ou tendo que fazer um cálculo numa planilha, não vai ter máximo, vai ter valor mais alto, vai ter valor maior. E aí você tem que ter a percepção de que é a função máxima que você vai utilizar. Função mínimo, quando você quiser que o Excel retorne o menor valor de uma lista de células, o valor mais baixo, então função mínima. Então, a função soma, somar os valores. Função média, a média aritmética. Função máxima, o valor mais alto de uma lista de células, o maior valor de uma lista de células. Função mínima, o valor mais baixo de uma lista de células ou o menor valor de uma lista de células. Então, nós temos aqui esse exemplo. É aquele tradicional exemplo, tipo de um boletim, na coluna A tem o nome do aluno e aqui o nome do aluno, Maria. E na coluna B a nota 1, que pode ser a nota do primeiro bimestre. Na coluna C a nota 2, que pode ser a nota do segundo bimestre. Coluna D a nota 3. E na coluna E a nota 4. E aqui na coluna F, o Excel vai calcular, você vai calcular a média das notas dos alunos. Aqui embaixo, na linha 9, nós temos o total geral. Então, preste atenção. Aqui ele está pedindo a média. Você vai usar a função média. Como aqui embaixo ele está pedindo o total, caiu naquela situação que eu falei para vocês. Ele não está dizendo para você somar. Ele está pedindo o total. Só que você vai usar a função soma. Então, é isso que às vezes causa confusão na cabeça das pessoas. Ah, professor, mas não está pedindo para somar. Mas você está vendo que aqui não tem como fazer outra coisa. Se ele está pedindo o total geral, ele só pode estar querendo que você use a função soma. Né? Então, aqui você vai somar as notas. Aqui você vai somar as notas. Aqui você vai somar as notas e aqui você vai somar as notas. E aqui ele quer a maior nota. Repara que ele não está dizendo calcule a nota máxima. Ele está dizendo Excel. Aqui vai vir a nota maior, a maior nota. Mas eu vou usar a função máximo. Então depende de você interpretar isso aí. E aqui, menor nota, a função mínimo. Então, as funções, eu acho que eu já falei aqui, são que nem os cálculos. Todo cálculo no Excel começa com sinal de igual. Então, se é soma, vai ser igual soma. E aí, no final, abre parênteses, lista de células. Pronto, então muito simples isso aí. Muito simples. Tá? Soma e aí lista de células. Vamos fazer isso aqui agora. Média. Média vai ser igual média, lista de células. Máximo. Máximo eu vou escrever assim. Igual máximo, lista de células. Mínimo. Mínimo eu vou escrever assim. Igual mínimo, lista de células. Então, repara que quando eu falei uma vez para vocês, o,
trabalhar com o computador, você vai usar muito a lógica, né? Se você já viu que soma, você escreve igual soma lista de células, média é uma função básica parecida. Lógico, ele vai retornar a média aritmética. Você vai escrever parecido, igual média lista de células. O máximo, igual máximo lista de células. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então aqui ele está pedindo a média. Eu vou escrever média igual média. Repara que ele já está abrindo aqui uma dica. Você pode dar um clique duplo, pronto, e selecionar. Ele quer que você selecione a lista de células que vai da coluna B até a coluna E, que são as 4 células. Pronto. Aí confirma, pressionando a tecla Enter. Se você não quiser escrever a função, você pode utilizar aqui, né? Você pode utilizar aqui. Se não quiser escrever a função, você pode utilizar aqui a função autossoma. Mas, como é média, você vai clicar aqui do lado e vai escolher média, que ele também tem a função média de maneira automatizada. Não. Cabe agora você interpretar, olha, o intervalo de células que eu estou usando é o intervalo que vai da coluna B até a coluna E. Então, ele está selecionando a coluna F2, a célula F2, eu vou corrigir. Então, vai ser B3, E3. Pronto, mesma coisa, né? Então, isso torna-se uma coisa automática. De novo, igual média. Eu peço para os alunos, toda vez que estiverem reproduzindo uma planilha, que eles repitam pelo menos umas 4 ou 5 vezes para que eles memorizem. Porque você não pode esquecer como escreve a função. Se você errar alguma coisa, não colocar o parêntese, errar um acento, não abrir parênteses, não selecionar direito, não fechar, pode dar um erro. Mais uma vez, eu vou usar agora aqui, ó, média. Então, mesma coisa ali, tem que corrigir isso. Por isso que você tem que ter muita atenção com a referência de células que eu falei aquela vez. Então, tenha atenção com as células e observa bem a planilha que você vai reproduzir, que você vai fazer o cálculo. Entende bem a planilha, dá uma olhada na planilha, para um tempinho, dá uma olhada para que você entenda isso. Beleza? Então, aqui, função média. Ó. Pronto. E aqui, vou fazer desse jeito aqui. Média. Selecionar aqui, já foi. Agora, ele está pedindo para eu calcular o total geral. O total geral, eu vou usar a função. Nesse caso aqui, eu vou usar a função soma, não tem como fazer outra coisa. Eu vou escrever igual soma. Abre parênteses, seleciona tudo isso aqui, até a célula B8. Fecha parênteses. Né? Agora, eu vou usar o atalho lá em cima, autossoma. Olha aí, ele já deu C2, C8. Certinho, 48 aqui, ó. De novo, autossoma. Existem momentos que o Excel ele vai tornar tudo muito fácil e existem situações que não vai dar para utilizar a autossoma. Aí você vai ter que se garantir e lembrar da função autossoma novamente. Agora, o que, que ele quer? Ele quer que eu calcule, né, a maior nota. Maior nota, eu vou usar a função máximo, bem aqui. Ó. Então, como eu tenho nota aqui do intervalo B2 até E8, então eu vou fazer função máximo com esse intervalo de células todinhas. Então, vou escrever igual máximo, abre parênteses, eu vou selecionar isso aqui tudinho, porque ele não está dizendo qual é o intervalo que ele quer. Ele não está dizendo maior nota 1, ou maior nota 2, ou 3, ou 4. Ele está pedindo maior nota, então vou pegar tudo aí. Depende muito de você interpretar. Por isso que a gente diz que tem muita lógica no Microsoft Excel. Igual mínimo, porque agora ele quer o valor menor, a menor nota do intervalo de células que vai da nota 1 da Maria até a nota 4 do Mário, que é B2 até E8. Fez parênteses. Opa, errei em alguma coisa aí. Mínimo, tá errada a palavra mínimo. Pronto, tá vendo aí? Ó? Então, digitei errado, saiu errado. Então é isso, tem que ter muita atenção quando estiver reproduzindo. O restante é só você mudar algumas situações. Aqui foram notas. Poderia ser uma planilha de preços, onde eu ia ter preços do supermercado 1, supermercado 2, 3 e 4. Aí ele ia querer a média dos preços, a soma dos preços, o total dos preços, seria a soma, o maior preço e o menor preço, que seria máximo e mínimo. Seria a mesma situação. Então, vocês têm que ter atenção com interpretar o que ele está pedindo, porque nem sempre, e principalmente em prova de concurso, ele não vai dizer assim, utilize a função máximo, utilize a função soma. Ele vai dizer o seguinte,
indique a média final, indique o total geral, indique qual foi a maior nota, indique qual foi a menor nota. Beleza? Vou encerrar daqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Beleza? Até mais.